entendeu esses tipos de transações comerciais, transações eletrônicas comerciais, né? Tem essas modalidades, a gente não pode esquecer, tá? A gente não pode esquecer que sempre tem essa nomenclatura por meio eletrônico, tem que ter uma sigla dessa, qualquer tipo de comércio eletrônico que é praticado, e que não pode ser levado isso por meio tradicional, por meio físico, essa nomenclatura não é usada no meio físico, e esses elementos são os mais utilizados, são que mais participam dessas transações comerciais, as empresas, governo e consumidores. Continuando, vamos falar de uma prática, um outro recurso que é muito utilizado no comércio eletrônico, que é o EDI. Tá? O EDI, que vem do inglês Electronic Data Electronic Data Interchange, que quer dizer transferência eletrônica de dados. EDI, a gente vai encontrar muito essa sigla, EDI, que traduzindo significa transferência eletrônica de dados, né? Transferência eletrônica de dados, ou intercâmbio eletrônico de dados, também é outra forma de se encontrar. Entre os computadores de empresas participantes para facilitar a comunicação global. Transferência de dados. Então, o que acontece? Que tecnologia é essa? É um sistema, é uma tecnologia, um servidor, também utilizamos hoje uma plataforma que ela vai fazer a tradução de dados, de formulários, de papéis de uma empresa, eles são transformados em modelos padronizados, que é transmitido para as outras empresas que têm relações comerciais com a empresa emissora, com a empresa que está enviando os documentos. Então, é um meio de transferir documentos de forma eletrônica. Transferência de documentos, de dados, de um modo geral, de forma eletrônica. Ele começou o uso desse EDI nos Estados Unidos na década de 80, em varejos e transportes, principalmente quando foi desenvolvido o EDI, foi principalmente para transportes, né, para controle de transportes, expandiu-se para outros segmentos e trouxe muitos benefícios diários, cotidianos para a empresa. O diferencial principal de atuação é conectar todos os envolvidos, o principal diferencial, o principal recurso, a principal utilização desse EDI é conectar todos os envolvidos nessa transação e permitir o intercâmbio automático em tempo real de dados. Por exemplo, um exemplo da prática de EDI, está bem aqui na tela, fica mais fácil de exemplificar. No momento que, por exemplo, o consumidor ele adquire um produto, é sério que eu fui obrigado a ouvir isso? Eu até levei um susto agora, viu? Não, ainda bem que está gravado aqui no vídeo, que eu estou gravando o vídeo. E aí, depois a gente tem a prova aí desse som aí que a gente acabou de ouvir, né? Depois a gente descobre o autor desse áudio. Então, gente, o EDI, na prática, o consumidor ele vai adquirir um produto, para não passar mais por esse constrangimento, eu te fechei os microfones. Quando o consumidor adquire um produto pela internet daquela lojas americanas, eu adquiri um celular pelas lojas americanas, no momento que fecha o negócio lá, ele já começa a gerar um monte de dados, um monte de documento. Cadastro do cliente, pedido, baixa do item, contato com o fornecedor, contato com a transportadora. Vários dados são gerados e são gerados formulários em cima desses dados. Para onde é que vão? Ele tem que ser distribuído esses dados, eles têm que ser encaminhados para todas as empresas que estão vinculadas a essa negociação.
fornecedor ele precisa, o consumidor que comprou ele precisa ter o feedback, o governo, na hora que recebe o imposto sobre esse item. Então, todos que estão nesse negócio, eles vão precisar receber informações de uma transação que aconteceu, de qualquer transação que tenha acontecido. Então, precisa emitir dados, emitir formulários. O que que acontece? Então, esses dados eles saem automaticamente, em tempo real, real time, para todas essas empresas por meio dessa tecnologia chamada EDI. Esse aqui era um modelo tradicional, né, que a gente fazia isso, gerou o pedido, aí gera o formulário de pedido, que mandava por fax, que recebia na outra empresa para dar baixa e emitir o despacho do item para retornar para a empresa, para chegar até o consumidor. Hoje não, com esse EDI, que é um servidor, é um sistema chamado de servidor, ele vai pegar essas informações, ele vai decodificar, colocar num formato padronizado, qualquer dado, eles têm padrões, então ele coloca em formato padronizado que é enviado automaticamente pela internet para outra empresa que vai ter esse decodificador, que é um outro EDI, um outro servidor de EDI, que vai transformar, decodificar, colocar no sistema e a pessoa recebe e já toma ciência do que aconteceu, dos negócios que aconteceram. Isso é método EDI, isso é tecnologia EDI. Para isso, eu preciso de um componente chamado servidor decodificador, que vai fazer essa decodificação para a linguagem padronizada que vai servir em qualquer sistema, qualquer outro sistema, que tenha EDI também, na outra ponta. Então, essa é a tecnologia EDI. Funciona assim. O remetente, a empresa remetente, está enviando, ele tem os dados do formulário do negócio que fez. Esses dados desse formulário, não é do jeito que está, ele precisa ser transformado, decodificado através de um tradutor, servidor, sistema de EDI, e aí vai gerar um novo formulário, né, que é padronizado por ele aqui, encaminhado pela internet para a empresa destinatária, e vai receber no seu servidor, no seu tradutor de EDI e vai decodificar e jogar no sistema da empresa, para que ela possa receber no modelo dela lá, de serviço dela. Então, funciona sempre dessa maneira. Se ela tiver que dar uma resposta, ela vai passar por todo esse processo também. Então, é sempre o sistema de EDI funciona dessa forma. Hoje, nós já temos também a modalidade de Web EDI. O que é esse Web EDI? É a virtualização desse sistema aqui. Ó. Esse sistema aqui foi virtualizado. Ele deixou de ser um servidor, um aparelho, um sistema mais na empresa, e ele é usado uma plataforma na internet. Uma empresa, tipo, seria mais ou menos assim. Você insere seus dados lá naquele site, você faz o login naquele site, que é um site específico de EDI, uma plataforma de EDI, um site de EDI, é Web EDI, e ele vai fazer toda essa decodificação daquele material que você queria, daqueles dados, daquele relatório, ele vai modificar e vai transmitir. Ele vai ajustar o padrão e transmitir para outra empresa, para as empresas destinatárias. Esse é o Web EDI. A diferença é que ele não usa um servidor, ele não usa uma interface EDI. Ele usa uma empresa que oferece a plataforma para decodificar, ajustar, padronizar e enviar. Faz tudo isso para o destinatário. Então, essa é a modalidade Web EDI. Tá? Ele faz isso aqui, só que ele, no lugar disso aqui, é um site de outra empresa que vai decodificar e encaminhar para o destinatário. Então, nós temos o EDI tradicional, que usa um servidor, ou também chamado tradutor EDI, e o Web EDI, que usa uma plataforma eletrônica para isso, um site para isso. Professor, diga. A gente pode dizer que esse novo sistema aí pode ser aquelas plataformas que vendem produtos físicos, pode mais ou menos isso aí, não é isso?
Seria semelhante... Oi, diga. Você está me ouvindo? Tô ouvindo sim, tô ouvindo sim. Esse último que você apresentou, a gente pode dizer que é aquelas empresas tipo é, a Eduz, a Eduz, é uma plataforma, no caso, ela vende produto físico e produtos digitais. Produtos digitais, ele vem diretamente no e-mail da pessoa. E o Sim. físico, ela colhe os dados e para uma determinada empresa que vai cuidar de toda a logística até chegar ao destino final. Eu acho que deve ser mais ou menos aí. Deixa eu mostrar para vocês aqui um site de Web AGI. Não é um site Web AGI. É como se você tivesse, por exemplo, entrando na tua agência bancária pela internet. Você faz o login para entrar no serviço da tua agência bancária pela internet. Você vai entrar numa plataforma, numa empresa, vai fazer essa decodificação para você. Deixa eu colocar bem aqui na tela. Eu estou com uma empresa aqui de AGI. Olha aqui. Bem aqui na tela aí, ó. Tá dando para ver agora aí? Tá, deu para ver. Olha só, essa NeoGrid é uma empresa de Web AGI. O que ela faz? Tem aqui o cadastro, você faz o cadastro de empresa jurídica, tal, CNPJ, é empresa, CNPJ, porque é transferência de dados comerciais, dados empresariais, né? Então, CNPJ você faz o cadastro e depois você vai fazer o login. Aí você vai entrar nessa empresa e você vai baixar para a empresa, ela vai dar o espaço para você anexar seus documentos e a empresa vai pegar esses seus anexos, esses documentos, as informações que você... Ou então, talvez a empresa precise que você digite informações daquele negócio que você fez, daquela venda, daquele cadastro, e você quer transferir para outra empresa, então você faz todo esse cadastro, o anexa documentos, a empresa ela vai fazer uma adequação desses dados e desses documentos num modelo padronizado de EDI, porque é o seguinte, o EDI ele tem um modelo padronizado, tem um modelo próprio, padronizado. Ele não usa qualquer modelo, ele usa um único modelo para transferência desses dados, para ser lido em qualquer outro lugar em que tenha EDI também, para poder compreender e fazer a tradução e jogar no sistema da empresa. Então, ele vai fazer isso, essa empresa aqui. Você vai jogar suas informações para dentro dela e ela vai fazer esse trabalho. O que seria feito se você tivesse na tua empresa o equipamento de AGI, o servidor de AGI, seria digamos assim, um outro computadorzinho que ele vai fazer essa tradução da medida que você gera o formulário, faz a tradução lá no sistema de AGI e já encaminha. A diferença entre elas, basicamente, também é de custo, porque esse aqui o custo é menor. Usando plataforma de uma outra empresa, o custo é menor. E lá, no outro modelo tradicional, você tem que comprar o equipamento para poder fazer essa tradução, essa transferência de dados. Todo esse processo aí, né? Exatamente. Né? Então, é necessário Eu acho que a dificuldade adquirir. de algumas empresas ainda está naquele processo muito antigo. Eu acho que um dos motivos é essa questão do custo do equipamento, né? Exatamente. Para poder ela ter um acesso mais na agilidade, né, dos seus dados, de tudo, né, na empresa, né? A Web AGI, ele vem com benefícios, vem reduzir custos, porque você não adquire nenhum equipamento a mais, nenhum sistema a mais para poder colocar na empresa, para fazer essa decodificação, esse ajuste, essa padronização dos documentos. Ele manda para outra empresa. E aí ele sai distribuindo para os stakeholders envolvidos no processo diversos. Ele vai gerando vários formulários, vários modelos de formulários para ser distribuídos. Então, o EDI tem o EDI tradicional e o Web EDI, que é usando a internet para decodificação e envio, e encaminhamento. Certinho? Entendi. Falando sobre consolidação, que é uma outra
característica aqui de suprimentos, de movimentação, da gestão de movimentação, o que é consolidação? O que a gente entende por consolidação? O que é uma consolidação de carga? Dentro da logística, o que é uma consolidação de carga? Agrupamento, unificação. Quando colocar carga juntos, condiciona cargas no mesmo container. Exatamente. Você vai pegar carga de diversos fornecedores num único container, né? Então, você está consolidando a carga num único transporte. Um único transporte, uma única transportadora, tá? Consolidando a carga. Essa consolidação de carga, ela gera a ideia é reduzir custos. Você não precisa de tantas. O fornecedor tal está encaminhando só os 2 produtinhos, o outro fornecedor está encaminhando só mais 2 produtinhos. Então, por que é necessário colocar em vários carros? Coloca só num carro que o custo é menor. A ideia da consolidação de carga é essa, reduzir custos, acondicionando os itens todos num único container, né? Num único depósito, num único caminhão. Acho que acontece muito também isso nesses containers de navio, né, professor? Que eles fazem compras, aí geralmente a pessoa compra só um item, 2, 3 ou 4, ou então em pequenas quantidades, aí eles juntam tudo em um só container para sair mais barato, na realidade, a questão do custo. Transporte, né? Exatamente. Transporte. A gente sabe que consolidação ela pode ser de 2 tipos, a reativa e proativa. Qual é a diferença delas, reativa e proativa? Vocês podem ler o que está na tela aí e me dar a resposta. Está na tela. Qual a diferença delas? Basicamente, qual seria a diferença delas duas, a reativa e a proativa? Qual seria a diferença entre consolidação reativa e proativa? A proativa, ela interage mais com o cliente. Né? E a reativa? A reativa, essa reativa eu não... Pessoal, acho que a reativa ela acontece depois do pedido e a proativa é antes do pedido. Olha, uma boa comparação, viu, Paulo? Parabéns. Essa tua analogia, essa tua comparação foi ótima. Antes e depois do pedido. Uma boa. Eu não tinha nem observado dessa forma. Eu tinha pensado de outra forma. Mas que bom. Ficou muito legal mesmo. A reativa ela já vem definida, né? A reativa já vem e você vai apenas reagindo àquilo que vai sendo disponibilizado para você. Você vai reagindo conforme aquilo que está sendo disponibilizado. Olha, gente, tem carga aqui assim, tá, vamos colocar nesse carro. Então, vamos colocar nesse carro aqui. Leva a minha carga, leva a tua carga, a gente leva só nesse container e pronto, acabou. É uma reação do que está se observando, do que se está tendo ali naquele momento, do que tem naquele momento, do que se apresentou naquele momento. Chegou o embarque, desembarcou ali e tal, do navio, agora vamos ver como a gente coloca no carro. Container, legal. Vamos colocar tudo aqui, vai cabendo, vai colocando aí e vendo o que cabe nesse carro aqui. Isso aqui é consolidação reativa. Consolidação reativa. Observada a área geográfica também, né, professor? Isso. A distribuição, os pontos geográficos, o destino, conforme for, a gente vai reagindo conforme o que vai se apresentando para você ir alocando, para você ir colocando ou não no container, no depósito. E a proativa, ela já vem antecipando tudo isso aí. Já foi feito todo o mapeamento, é feito toda uma verificação, começa com o cliente,
Pensa com o cliente, o cliente é de onde, tal, tá vindo de onde o produto dele, vamos mapear isso aqui tudinho, tal, vamos ver o que pode ser feito antecipadamente aqui para melhorar. É feito todo um trabalho antecipado, todo um planejamento, no momento que fechou os pedidos tudinho lá, e vamos agora definir aqui, fazer um mind aqui, do que tem, para a gente já pensar em como a gente vai consolidar a carga quando chegarem lá da transportadora, das fornecedoras. Então, a consolidação proativa é pensada, é planejada desde o momento em que se fecha com o cliente. E a reativa não, é a mais comum. Os itens vão chegando e vão vendo como é que faz na hora em que vai recebendo os itens. Deu para entender? Deu, tranquilo, professor. É muito fácil a separação dessas duas, consolidação reativa e proativa, muito fácil. Uma é bem planejada, desde o começo, pensada, antes de chegar os produtos. A outra não. Chegou o produto é que vai se fazer a arrumação. É a chamada reativa. E proativa é a planejada. Certinho, né? Sim. Isso. Ok. Então vamos falar agora de desafios éticos, sociais e de segurança da tecnologia da informação. Isso aqui é importantíssimo também para nós. O que é um crime cibernético? Crimes cibernéticos são todos aqueles crimes que acontecem por meio da internet, né? Que acontece por meio eletrônico. Então, todo o crime que acontece por meio eletrônico é considerado um crime cibernético. Roubo de dados, invasão, furto de propriedade intelectual e assim vai. É crime cibernético. E aqui nós temos um rol de crimes cibernéticos aqui, ó. Da pirataria de software, que nós já sabemos, conhecemos como é que funciona, os vírus de computador e worms. Worms são todos os sistemas do mal que são concebidos no meio digital. São todos os tipos, arquivos, tipos de vírus, de malware, que a gente chama de malwares, que é concebido no meio digital. O que é um malware? Malware é vírus, worms, arquivos maliciosos que são gerados pela internet. Nós chamamos de malware. Fraudes digitais, quando se vai dar um 71 pela internet. Adware, spyware, são práticas de espionagem pela internet. Uso não autorizado de trabalho, né? Você não recebeu autorização para utilizar. Aí entra a ideia do plágio aqui também, que é crime, né? Furto de propriedade intelectual, quer dizer, a pessoa não registrou em tempo a propriedade intelectual daquela inovação, daquela invenção, e você foi lá e roubou aí, e registrou antes da pessoa que inventou, inovou. Cyberterrorismo, que tem sido cada vez mais uma prática, principalmente nas regiões, países, terror pela internet. Roubo cibernético e hacking e cracking. Você sabia que tem uma diferença entre hacking e cracking? O hacker e o cracker? Você sabia, né? Inclusive, eu já estudando para concurso, o CESP, ele considera em prova de questão do CESP, o hacker, ele considera como ele é um cara que conhece muito de sistema, né? E sabe que tem uma facilidade muito grande de programação. E o crack ela já considera como se não seja a mesma ele não utiliza para as mesmas práticas que ele usa. No caso, sim, ele utiliza essas técnicas para o bem, na realidade, assim, no sentido mais amplo, entendeu? Na verdade, fazer o bem, e o hacker não. Exatamente. Essa, muito boa, muito bom, viu? Muito bom mesmo. Essa é a diferença. A gente costuma generalizar, dizer que tudo é hacker.
O cara invadiu, deixou vírus, acabou, saqueou o banco, tal, por meio, provocou terrorismo por meio da internet, pagou tudo, tal, sequestrou dados. Isso ali não é atividade hacker. Isso ali é atividade cracker. Cracker de quebrar, de danificar. Cracker ou cracking é a prática maliciosa de invasão, de quebra, de danos. Quem faz é o cracker. Quem faz o cracking. O hacking, o que é praticado pelo hacker, não. Ele tem conhecimento profundo, tanto quanto o cracker, tem conhecimento profundo, mas ele não invade, ele não faz o mal, ele apenas identifica, mapeia, verifica, analisa, mas ele não invade, ele não detona, ele não faz nada de mal. O hacker, quem faz é o cracker. Tá? O cracker, que é o cara do mal. Embora o hacker pegue a culpa de tudinho. É verdade. Normalmente tudo que é mal é hacker, mas não, o hacker não faz isso. Quem faz é o cracker. Então é bom E os caras separar são isso. fera mesmo, os caras são fera, eles Todos invadem dois são. sistema aí. Eles invadem sistema aí que o cara acha que é impossível de invadir, os caras vão lá e faz a bagunça mesmo. O hacker desenvolve proteção, o cracker abre as brechas e faz o mal. E esse aqui vai lá e tenta corrigir. É verdade. E aí tem também uma prática criminosa muito comum, que é o ransomware também. O que é o ransomware? É o roubo cibernético, que é o roubo de dados, que as empresas estão agora, o pessoal entra na empresa por meio tecnológico, rouba os dados, sequestra os dados e pede o resgate pelos dados, que estão lá, os dados da empresa. Se a pessoa não pagar o resgate, elimina os dados ou simplesmente não manda a chave de saída para a pessoa. Isso é outra prática muito comum, ransomware, que é o roubo cibernético. Então, isso aqui são todos os tipos de crime cibernético mais comuns. E aí? A ética, ela trata desses comportamentos habituais na sociedade, como são atribuídos os conceitos de bem e mal a esses comportamentos. Mal uso a um sistema é uma das mais difíceis, das ameaças mais difíceis de se identificar. A ética no tratamento de dados e informações se divide em 4 temas principais. Quando se fala de ética, né, o desafio ético, a ética, também é chamado, a gente chama aqui de cyberética. Tá? No mundo virtual, no mundo digital, chamamos de cyberética. É a ética do mundo digital. O cyberética, ela tem esses principais temas aqui: privacidade, tem que garantir, a empresa tem que garantir a privacidade do usuário, a cuidade, os dados precisam ser precisos, a propriedade intelectual de quem está desenvolvendo produtos e serviços e o acesso que deve ser mensurado, que deve ser limitado para não evitar invasão. A manutenção de um comportamento ético, ele vai envolver ainda esses aspectos aqui: conhecimento, o conhecimento do que realmente você tem, a empresa tem, o consentimento dos seus usuários para uso ou não das suas informações. A empresa precisa ter o controle de tudo que tem, tudo que acontece também no seu meio digital, e tem que ser notificado, a notificação, que entra a questão de notificar sempre que você for usar uma informação que não é sua, que não é da empresa. Notificar o usuário, o dono daquela informação. Então, isso tudo é comportamento ético. E essas ameaças à segurança da informação, elas são relacionadas diretamente à perda de uma das suas 3 principais características: a confidencialidade, a integridade e a disponibilidade. Quando um desses elementos aqui ele é ameaçado, então ele vai gerar problemas cibernéticos, com certeza, para a empresa. Então, isso tudo tem que ser muito bem garantido pela empresa virtual. Confidencialidade, integridade, disponibilidade. De vez em quando a gente ouve notícia de que dados de usuários foram furtados, a Facebook permitiu que dados de usuários fossem usados por outras empresas e assim vai. Então, isso precisa ser garantido pelas empresas virtuais: confidencialidade, integridade e disponibilidade. Para que, então, não haja surpresas quanto à segurança das informações dessas empresas virtuais, deve-se atentar a algumas estratégias de segurança: detectar vulnerabilidade hardware, verificar se o sistema da empresa não é vulnerável, cópias de segurança deve ser feita constantemente, redundância de sistemas, que é bom ter
mais de um sistema parecido, porque se der um problema no sistema, tem um outro idêntico que pode dar a recuperação. Mecanismos de segurança eficazes, antivírus, entre outros meios de segurança. Política de segurança da informação, que a empresa deve ter. Reconhecimento de malícias para verificar se usuários ou pessoas da própria empresa não têm má vontade de usar os dados da empresa. Cultura da organização, ela precisa ser uma cultura voltada para essas tecnologias. Contratos de confidencialidade devem estar disponível para todo usuário. E privilégios mínimos, estabelecer privilégios de acesso mínimo para as pessoas da organização. Nem todo mundo precisa ter acesso a todas as informações. E sobre o nosso assunto dessa semana é esse, tá? Que a gente está trabalhando com vocês. É a última unidade que está trabalhando aqui. Eu vou abrir aqui a câmera e vocês agora vão poder dialogar comigo à vontade. Peraí, cadê? Aqui, fechar aqui, liberar o microfone de todo mundo. Gente, e aí? Como é que tá aí? Alguma dúvida? Alguém não entendeu alguma coisa para a gente tirar rapidinho? Alguma dúvida? Alguém não entendeu alguma coisa? Não, eu entendi. Tá tudo ok, tudo tranquilo. Tá. Então, nessa última unidade, Só falando só sobre essa questão da internet. Oi, diga, pode falar. Só sobre esse último que você falou aí, eu acho que todo mundo já passou por isso, né? Sobre você falou aí que nem todos os dados podem ser disponibilizados para todos os, tipo assim, um funcionário de uma empresa. A gente percebe isso em supermercado. Às vezes a gente vai, o caixa, ele tem a senha dele de liberar lá o caixa para começar a funcionar. Mas se, tipo assim, de repente passou um produto, você não quer, para, no caso, cancelar, Sim. ele tem que chamar alguém, tem uma pessoa lá, assim, não sei se vocês já foram, assim, em supermercado, em algum outro estabelecimento, ele chama outra pessoa para poder cancelar, entendeu? E assim, em outros setores, às vezes só o próprio gerente geral tem essa assim, no caso do supermercado, sempre tem alguma pessoa ali para desbloquear e começar a funcionar normalmente o caixa. Mas, tipo assim, se for uma empresa lá no CD do Matheus, for um problema lá no sistema, tem que chamar o gerente geral para poder ele dar a senha dele para poder e ele se certificar do problema, o que foi que aconteceu, por que aconteceu, para poder ele tomar ciência e poder ele fazer a liberação para que funcione novamente, entendeu? A empresa, a gente falando de empresa como papel de gestor de empresa, profissional dentro da empresa, a empresa ela precisa estar atenta a esses elementos, principalmente a internet tem sido o principal meio de crimes hoje nas empresas. Todas as empresas, embora estejam na internet ou não, mas elas estão conectadas à internet de alguma forma. Ela pode não ser uma empresa virtual. É verdade. Mas ela está conectada à internet porque ela tem que fazer transações comerciais com outras empresas e usa a internet, claro, para minimizar despesas, reduzir os custos. Então, ela está suscetível a ser alcançada por crackers, né? Não é hackers, por crackers, para invadir, para sequestrar dados, informações, para apagar tudo, para espionar, espionagem industrial, espionagem comercial. Então, a empresa precisa estar pronta para isso. Olha, os meios mais comuns de serem invadidas são através de sistemas vulneráveis. Sistemas vulneráveis. Aquele computador da empresa que está usando um sistema pirata, um software pirata, por exemplo, é um meio extremamente vulnerável de acesso. Os crackers invadem por lá, porque esse mesmo cracker foi que criou um bug nesse sistema para ele usar. Quando você não quer pagar, a empresa não quer pagar mais caro, aí vai lá num técnico de má fé e coloca lá um software hackeado, craqueado, mais barato, ele está abrindo uma porta para sua empresa ser invadida. Então, tudo isso precisa ser observado.
Os meios de segurança também, os softwares de segurança, os antivírus, eles precisam ser, principalmente de empresa, precisa ser pago. Não pode ser gratuito. De empresa não pode ser gratuito, tem que ser pago mesmo. Porque tem segurança que o software gratuito não oferece. Então, precisa tomar cuidado com todos esses fatores aí na segurança dos seus dados. Porque pior é perder os dados e ter que recuperar esses dados. Dados históricos da empresa, de várias negociações, várias transações, cadastros infinitos. Então, precisa ter essa segurança de dados. As pessoas, as empresas precisam estar atentas a isso. Não é mais uma ficção, é uma dura realidade. Os crimes cibernéticos estão acontecendo constantemente. É tipo a história do coronavírus aí, o pessoal não obedecer isolamento. Só vai querer seguir isolamento depois que acontece com algo próximo. Na empresa é a mesma coisa, só vão querer se proteger, de fato, fechar as portas do sistema depois que forem invadidos. Conheço várias empresas aí, amigos aí, que colocaram sistemas realmente eficientes depois que tiveram dados roubados. Conheço vários. Então, a gente precisa estar atento para isso. E nós, como gestores, acadêmicos, indo para o lado da gestão, nós precisamos estar atento a isso e buscar isso nas empresas onde nós nos alocamos, onde nós estamos trabalhando. Isso precisa estar sendo apontado e direcionado para essas correções. Mais alguém gostaria de fazer uma consideração antes de finalizarmos? Qual é o grau de satisfação de vocês aí com relação à aula? Boa? Razoável? Muito fraca? Fraquíssima? Professor, muito bom, desiste muito de ser bom, professor. tranquilo. É o último nível. Gostei. Foi a primeira vez que eu participei e gostei da aula. Foi bom. Sabe uma coisa que eu aprendi com vocês que eu não faço mais? Eu aprendi isso lá na sala de aula ainda, e aí eu trouxe, nunca mais eu fiz, aquelas atividades aí pra gente, atividades do AVA pra gente responder junto. Eu não fiz mais. Eu aprendi com vocês. Depois do garfão que eu tive com vocês lá, nunca mais eu fiz Fiquei isso. com 0 naquela. Fiquei com 0 naquela. Não, que na verdade o 0 era do professor, não era seu. Mas aí o AVA pensa que... Acabei aprendendo com isso. Mas olha só, eu fico muito feliz de estar com vocês aqui. Eu me divirto muito quando eu estou com vocês, eu gosto demais de interagir com a turma. Pena que eu queria que mais de vocês estivessem aqui presentes, mas vocês me ajudam muito. É uma turma maravilhosa, a turma de vocês. Minha turma cantora. Ui! Minha turma cantora e dançarina, né, Manu? Não, passei de dançarina. É o calo da Manu. O calo da Manu professor, dançar não, pelo amor de Deus. Cruz credo. Então, gente, a gente Só finda vou por me aqui. lembrar desse só da dança. A gente vai findar por aqui. Eu quero agradecer de novo a participação de vocês, a contribuição de vocês ajudam muito. Facilita muito o meu trabalho quando eu estou trabalhando com vocês. E um ótimo final de semana para todos. Jesus abençoe e livre de todo mal. Obrigado aí, professor. Uma boa noite aí também para o senhor e um bom final de semana, tá bom? Para nós todos, ótimo. Boa noite, professor. Bom fim de semana, bom descanso aí. Para todos nós. Jesus nos abençoe. Até mais. Tchau, galera. Tchau, gente. Tchau, Manu. Tchau. Tchau, meu filho. Tchau, parceria.